Continuando a apresentação, no tópico 1.3 da parte 3 do capítulo 1, os fatores importantes na recuperação econômica de minerais, fala das principais etapas de prospecção e exploração de jazidas minerais. As etapas do ciclo de vida de um depósito mineral podem ser brevemente resumidas da seguinte forma. 1. Exploração mineral. Descobrir o mineral ou depósito. 2. Estudo de viabilidade. Para comprovar a sua viabilidade comercial. E 3. Desenvolvimento da mina. Estabelecimento de toda a infraestrutura. 4. Mineração. Extração do mineral do solo. 5. Processamento mineral. Moagem do minério, separação de minerais de minério de material de ganga, separação de minerais de minério em concentração e, por exemplo, concentrado de cobre, separação e refino de produtos minerais industriais. 6. A fundição desses minérios, recuperação de metais de mineração concentrados e depois o refino com a purificação do metal. Depois o marketing desse produto que você colocou, o envio do produto, ou metal concentrado, se não for fundido, ao comprador. E o encerramento, antes de chegar no fim da vida, a mina tem que ter uma gestão de fechamento. Dentro desse tópico do 3, ele também abordou as principais etapas de prospecção e exploração de minerais de jazidas. O processo de exploração pode ser dividido em várias etapas: fase de estudo, fase de reconhecimento, teste do alvo, pré-viabilidade e estudo de viabilidade. Em resumo, essa fase do estudo envolve a seleção de um alvo potencial na fase de reconhecimento. Depois são realizadas pesquisas de dados geológicos e geofísicos, além de testes no alvo, envolvendo um mapeamento geológico detalhado e, por fim, um estudo de viabilidade envolvendo a perfuração adicional e testes. No item 4 deste capítulo, ele aborda a estrutura da indústria de mineração. A indústria de mineração passou por mudança significativa na década de 90 e 2000, com o declínio da exploração mineral financiada pelo governo e fusão e globalização de várias empresas de mineração. Em 2002, 3 grandes empresas de mineração dominavam o mercado, junto com a Alcoa, que fabricava alumínio. Outras empresas focaram na mineração de ouro, platina, níquel, enquanto empresas menores atuavam em nível regional ou nacional. Empresas juniores, especialmente no Canadá, Austrália, Estados Unidos e Europa, desempenharam um papel importante na exploração mineral. Elas têm estratégias variadas, desde negociar acordos com grandes empresas até controlar a produção de suas próprias descobertas. No entanto, a dependência dessas pequenas empresas na especulação pode levar a assumir riscos extremos, como a empresa assumir um depósito mineral que ela tem condição de arcar, porém, depois de ter instalado as suas instalações, o preço do minério cai no mercado e o custo que ela teve ali durante a produção, na produção não vai pagar o custo inicial que ela teve. E a empresa acaba falindo, né? Como ele mostra nesses gráficos do ranking das empresas com maior capital no mundo no ano de 2001, com as empresas já citadas no topo, e depois o ranking mostra as empresas menores com capital para investir e gerar novos minas bem inferior aos grandes players. Alguns fatores no tópico 5, alguns fatores que regem a escolha das áreas de exploração. São eles localização, desenvolvimento sustentável, taxação e fatores políticos. Para a localização, a viabilidade econômica de jazida mineral pode ser determinada por fatores geográficos, de energia elétrica e água. Nesses casos, é necessário construir toda a infraestrutura necessária, elevando os custos de viabilidade. No desenvolvimento sustentável, é importante que os exploradores não apenas demonstrem a viabilidade econômica de seus projetos, mas também os tornem socialmente aceitáveis e politicamente viáveis. A conscientização sobre essas questões levou ao desenvolvimento de iniciativas como o Projeto de Mineração, Minerais e Desenvolvimento Sustentável, patrocinado por grandes empresas de mineração. Na taxação desses empreendimentos, governos podem exigir impostos excessivos das mineradoras, prejudicando sua lucratividade, mas também pode oferecer incentivos fiscais para estimular o desenvolvimento do mineral.
E também fatores políticos influenciam nessas áreas. O risco político é um fator importante na escolha de um país para a exploração mineral, com preocupações incluindo compensação inadequada, turbulência políticas e controles monetários. Países como o Chile são bem classificados em ambos os índices, enquanto outros como a Rússia têm alto potencial mineral, mas baixo potencial político devido à vulnerabilidade do país a guerras e problemas socioculturais. Por fim, no item 1.6 desse capítulo, ele fala sobre a lógica da exploração mineral, introduzindo, falando que a sociedade que demanda minerais para suas necessidades e a escassez dos depósitos minerais em seu esgotamento são fatores importantes na exploração, levando à busca de novos depósitos em outros países. Empresas de minerações podem adquirir novos depósitos por meio de acordos financeiros ou comprando descobertas de empresas juniores de exploração. Na produtividade de exploração, o sucesso de exploração varia ao longo do tempo e entre diferentes commodities, onde a produtividade da exploração pode ser medida para a relação entre o retorno financeiro esperado e os custos de exploração. Despesas de exploração fala sobre o uso de métodos de exploração mais caros e sofisticados que contribuiu para o aumento de gastos, principalmente de países como Austrália e Canadá, principalmente em metais. Também fala sobre as influências econômicas na lógica da exploração mineral. A busca ideal do metor de metais é por depósitos de alta qualidade em locais ideais. Em áreas remotas, como o interior da Austrália, África ou América do Sul, é necessário encontrar grandes depósitos minerais de alta qualidade ou uma quantidade ainda maior de material de menor grau próximo à superfície. A viabilidade de exploração depende do valor unitário dos minerais e dos custos de transporte, infraestrutura e produção. Em distritos de mineração existentes, alvos menores podem ser selecionados, especialmente próximos a minas em operação. Nesses casos, as despesas podem ser maiores para garantir o futuro da operação, mesmo para os alvos relativamente pequenos. Ele trouxe gráficos para exemplificar isso de ouro, cobre, ouro, cobre, zinco e níquel, falando das descobertas desses depósitos no geral e os preços deles em dólar. E também trouxe essa imagem falando do gasto de exploração para países diferentes, no caso do Canadá e da Austrália, mostrando que a infraestrutura faz diferença na hora de você achar um depósito mineral, porque você tem que montar toda a infraestrutura e todos os itens que a gente já explicou.